câmera mergulha no asfalto de uma estrada solitária, cortada por um jipe militar empoeirado. Ao volante, um homem de rosto impassível, olhos atentos e postura de quem já viu mais do que gostaria. Jack Reacher, ex-major da Polícia Militar, agora um andarilho com sede de justiça. Ele chega a uma pequena cidade, onde minutos antes, 4 homens foram encontrados desacordados em uma lanchonete, todos criminosos ligados ao tráfico humano. A câmera revela a cena do crime: mesas viradas, pratos quebrados e um bilhete rabiscado à mão. Eles mereceram. O xerife entra, encara Reacher. Ele já o esperava. Mas antes que as algemas se fechem, o telefone da delegacia toca. A voz do coronel Turner ecoa firme do outro lado da linha. Se você prender esse homem, terá que explicar à inteligência do exército por que está detendo um herói condecorado. O xerife engole seco, hesita. Reacher é liberado sem um arranhão. E já está a caminho de Washington, onde pretende conhecer pessoalmente a mulher por trás daquela voz, Major Susan Turner, a oficial que assumiu seu antigo posto e com quem vinha mantendo uma troca de informações à distância, regada por respeito e um interesse silencioso. Ao chegar à sede da Polícia Militar, Reacher descobre que Turner foi presa por traição. A sala que deveria estar ocupada por ela agora pertence ao Major Espin. O rosto de Reacher endurece. Há algo errado. Ele exige acesso aos documentos da prisão, mas tudo parece envolto em segredo. A acusação: vazamento de informações e cumplicidade em mortes durante uma missão no Afeganistão. Mas Reacher fareja inconsistência. Ele vasculha registros, questiona soldados, incomoda superiores. E quanto mais pergunta, mais percebe: Turner foi usada como bode expiatório. Ao mesmo tempo, Reacher é surpreendido com um processo judicial. Ele está sendo acusado de paternidade. Uma jovem chamada Samantha Dayton, de 15 anos, afirma ser sua filha. Os registros mostram que a mãe dela processou Reacher anos atrás. Ele nega com frieza, mas uma semente de dúvida germina silenciosamente. Corta para Samantha, uma adolescente sagaz, desconfiada, com uma ficha criminal leve e um instinto de sobrevivência apurado. Ela se torna mais do que um nome em um papel, ela vira um alvo. Enquanto Reacher investiga a conspiração militar, começa a perceber que há alguém o seguindo. Um homem sem nome, sem passado, letal e meticuloso. Um assassino contratado pela empresa militar Paracers, envolvida na missão afegã que culminou na prisão de Turner. Quando Reacher descobre que 2 soldados sob o comando de Turner foram mortos após denunciarem atividades suspeitas, ele conecta os pontos. Turner foi silenciada porque descobriu corrupção e tráfico de armas disfarçados como operações oficiais. Reacher arma um plano ousado: infiltrar-se na prisão militar para libertar Turner. A cena da fuga é tensa, marcada por silêncios, sombras e sincronia. Turner não acredita imediatamente. Você invadiu uma prisão militar por mim? Reacher solta um meio sorriso. Você teria feito o mesmo. A dupla, agora foragida, começa a montar o quebra-cabeça. A missão no Afeganistão, os contratos superfaturados, a empresa de fachada. Mas logo percebem que há um novo elo vulnerável: Samantha. Eles chegam à casa onde ela mora com a mãe adotiva e encontram a porta escancarada, os móveis revirados. Samantha escapou por pouco e já está esperando escondida em um shopping center. O reencontro é tenso. Turner, pragmática, quer deixá-la com a polícia. Reacher hesita. Samantha, com o olhar ferido, encara os dois. Vocês querem me proteger ou se livrar de mim? O grupo improvisa uma aliança desconfortável. Uma família disfuncional nascida do acaso. Enquanto se escondem em hotéis baratos, pegando ônibus noturnos e se esquivando de câmeras, Reacher e Turner mergulham nos arquivos de Paracers. Descobrem que um dos comandantes envolvidos, o coronel Morgan, está subornando e eliminando testemunhas. Eles rastreiam Daniel Prudhomme,
um ex-analista desaparecido, agora viciado, e escondido em Nova Orleans. Proudhon, tremendo, confirma. Ele foi forçado a falsificar relatórios para encobrir o roubo de armas. Suas palavras são a chave para derrubar o esquema. Mas o assassino profissional já os localizou. A cena do ataque num telhado chuvoso, em meio dos prédios de Nova Orleans, é sufocante. Balas cruzam o céu noturno. Samantha foge por escadas de incêndio, enquanto Reacher e Turner enfrentam o atirador em meio a clarões de relâmpagos. Proudhon é ferido, mas entrega a Reacher um pendrive com provas. A missão agora é entregar isso à imprensa e às autoridades certas antes que todos morram. O trio segue para Washington, mas quando tentam embarcar num trem, são cercados. A sequência é frenética, socos, tiros, passageiros gritando. Turner se mostra uma combatente hábil, mas é Reacher que impõe o caos. Brutal, preciso e imparável. Samantha observa tudo. Pela primeira vez, ela entende o que significa ser filha de alguém como ele. E o medo se mistura à admiração. No clímax do filme, Reacher confronta o Coronel Morden em um hangar isolado. O embate entre os dois é mais verbal do que físico. Morgan tenta corrompê-lo. Você pode sumir, isso não é seu problema. Mas Reacher responde com o olhar de alguém que perdeu a fé no sistema, mas não na sua própria moral. Eu sou o problema. A luta final acontece nos telhados de Washington, em meio ao desfile do Dia dos Veteranos. O assassino persegue Samantha, que usa sua inteligência para despistá-lo em meio à multidão. Reacher o encontra antes que seja tarde e, após uma luta brutal, o joga do telhado. Turner, enfim, é inocentada. A conspiração vem à tona para Cersei desmantelada e os responsáveis são levados à justiça. Reacher, pela primeira vez em anos, hesita em seguir viagem. Ele senta com Samantha em um restaurante de beira de estrada, a silêncio. Ele finalmente pergunta: "Você realmente acha que eu sou o seu pai?" Ela sorri de lado. "Eu queria que fosse." O olhar de Reacher suaviza. "Eu também queria." Mas quando o dia amanhece, Samantha encontra apenas um bilhete. "Cuide de você. Você é mais forte do que pensa." Reacher, de mochila nas costas, volta à estrada.